Vamos agora para métodos, certo? Compreendendo métodos já existentes. Nós já analisamos, dentro dessa nossa problemática, quais são os objetos e quais são as propriedades que temos disponíveis. Agora vamos ver quais são os métodos que já estão disponibilizados no robô, certo? Como diz o slide, eu gostaria do slide, por favor. Vários métodos já foram escritos para o robô Mané fazer pequenas coisas, ok? Mané, definir muro para pintar, certo? Este é o primeiro método que já veio de fábrica, né? O robô já veio com esse método. É como se fosse um liquidificador com um botão. Esse botãozinho já veio de fábrica, certo? Este método, definir muro para pintar, observe que tem um X aqui, certo? Esse X é justamente o local reservado para que a gente coloque o muro. Perceba que, o que é que esse método vai fazer? Esse método vai informar ao robô qual o muro ele tem que pintar. Eu poderia ter vários muros na minha memória. Eu posso criar quantos muros eu quiser, quantos objetos eu quiser. Então eu preciso dizer ao robô Mané qual dos muros eu quero pintar. É através desse método que isso vai acontecer. Ok? Voltando para o primeiro método, a gente vai ver na prática, mais à frente, como isso é utilizado. Isso aqui eu só estou apresentando o método, o que é que ele faz, para que ele serve. Certo? Outro método que já veio disponibilizado no robô, já veio de fábrica, certo? Posicionar-se no início do muro, é como se fosse um outro botãozinho do liquidificador, entendeu? Já veio de fábrica, esse método já está pronto. Se ele está pronto, eu posso utilizá-lo a hora que eu quiser. Se ele não estivesse pronto, eu poderia programá-lo, se eu quisesse. Mas no nosso caso aqui, só existe um método que a gente vai realmente escrever. Todos os outros estão prontos. O que é que esse método vai fazer se você solicitá-lo, se você executar esse método, se você rodar esse método? Se você executar esse método, simplesmente o robô, de onde ele estiver, ele vai se posicionar direto no início do muro. Ok? Existe também um outro método chamado posicionar-se no fim do muro, ok? Que vai fazer exatamente o que ele está dizendo, o que ele se propõe. Se você executar esse método, se você rodar esse método, ele vai fazer com que o robô dirija-se diretamente ao final do muro, ok? Um outro método disponibilizado, que já veio de fábrica, pintar uma faixa vertical no muro. O que é que esse método faz no caso dele ser acionado? Se você executar esse método, o robô simplesmente vai pintar uma faixa. Óbvio que você vai ter que colocar o robô na posição certa, senão ele vai pintar a faixa em um local totalmente errado. Não é isso? Mas o método em si não está preocupado com a posição do robô. O método simplesmente faz ele pintar uma faixa. Foi por isso que eu disse a vocês lá no começo, bem no comecinho, que se é você o responsável, não é? É você que vai ordenar os comandos, os métodos de forma lógica, de uma sequência lógica, para que o robô consiga fazer o trabalho corretamente. Entendeu? Próximo método. Pegar o objeto. O objeto robô vai interagir com vários outros objetos. Então existe um método para isso. Método pegar o objeto. Mané, pegar o objeto X. Então, dentro desse X aqui, eu vou indicar qual é o objeto que eu quero que o robô pegue. Então, executando esse método, eu vou precisar necessariamente informar qual objeto eu quero que ele pegue. Ao executar, ele vai lá e pega o objeto que eu indiquei. Soltar o objeto X. Então, do mesmo jeito que eu mandei o robô pegar um objeto, com esse método eu peço para ele soltar um determinado objeto. Então, se eu mandei ele pegar um balde, e também mandei ele pegar um pincel, eu posso dizer agora, nesse momento, solte o balde. Então ele vai soltar o balde. Ok? Agora, se ele vai soltar de forma que ele vai derramar no chão, aí vai depender de como a pessoa programou o método. Eu posso simplesmente programar de forma que o robô coloque o balde sutilmente no chão para que não aconteça nenhum desastre. E isso vai ser um detalhe da programação do método. Mas não é o método que a gente vai fazer, esse método já está pronto. Ok? Outro método disponibilizado, colocar conteúdo de um objeto dentro do outro.
Veja que esse método trabalha com 2x. Ó. Eu tenho x1 e x2. Essa letra x é só simbólica. Eu poderia ter x, b, h, c, qualquer outra letra aí. É só simbólica, certo? Mas neste caso, x1 está dizendo que é o objeto origem. E x2 está dizendo que é o objeto destino. Ou seja, se eu executar esse método, colocando em x1 a tinta e em x2 o balde de tinta, executando esse método, o robô vai simplesmente derramar o conteúdo da tinta dentro do balde de tinta. É o que esse método vai fazer. Existe um outro método também parecido com o anterior, colocar um objeto dentro do outro. Veja que não é mais o conteúdo, e sim o objeto inteiro dentro do outro, x1 e x2. É o caso que a gente vai usar para o robô colocar o pincel dentro do balde. Não é isso? Então, se eu usar esse método, eu vou dizer que x1 é o pincel e x2 é o balde. Então ele vai pegar o pincel e colocar totalmente dentro do balde para poder molhar o pincel. Ok? Temos também um método importantíssimo, método andar para a direita n. Certo? Onde n é o número de passos. Se eu colocar, Mané, andar para a direita 3, ele vai dar 3 passos à direita. No nosso caso aqui tem um exemplo, tem uma dinâmica que eu coloquei, Mané, um exemplo, Mané, andar para a direita 1. O que é que ele vai fazer? Ele vai dar um passo para a direita. Ok? Executando o método, ele dá um passo para a direita. Certo? Eu também tenho disponível um método contrário, andar para a esquerda n. Nesse caso aqui, eu vou pedir para ele dar um passo à esquerda. Aí ele vai dar um passo à esquerda. Ok? Pronto, chegamos agora no nosso método, aquele que não veio de fábrica. Todos esses que a gente viu até agora, todas as propriedades que a gente viu e todos os métodos já estão disponíveis no robô. Já vieram dele de fábrica. Quando você pegou esse problema aqui, o robô Mané já tinha todas essas funcionalidades. Menos essa agora. Ele não tem essa funcionalidade, pintar o muro. E esse é o nosso desafio de agora. A gente precisa escrever este método. Ok? Então vamos entender como é que isso vai funcionar. Ok? Criando o método. Este é o programa principal. Eu estou apresentando para você agora o programa principal, partindo do princípio que a gente já fez o método pintar o muro. Então, depois que a gente fizer o método, a gente vai utilizar dessa forma. Veja que quando esse programa rodar, ele vai ter, olha, criar o objeto Mané com o tipo robô. Então, ele vai criar o objeto Mané do tipo robô, criar o objeto meu balde de tinta com o tipo balde, criar o objeto meu balde de limpeza com o tipo balde, criar o objeto minha tinta com o tipo tinta, criar o objeto meu removedor de tinta com o tipo removedor de tinta, criar o objeto meu pincel com o tipo pincel e, por último, criar o objeto meu muro com o tipo muro, ok? Então são comandos que você deu nesse programa que uma vez rodando esse programa, uma vez executado, ele vai criar na memória do computador todos esses objetos. Vamos contar quantos objetos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Então, nós temos agora, a partir dessa linha, quando o fluxo de execução chegar nessa linha daqui, nós vamos ter na memória 7 objetos criados. Esse próximo comando aqui, certo? É justamente o comando que vai rodar o método que a gente vai construir. Entendeu? Depois que a gente terminar de construir esse método, é assim que ele deve funcionar. Eu vou dizer mané. Perceba que esse método pertence ao objeto mané. Mané, ponto. Pintar o muro, meu muro. O que é que vai acontecer? Mané vai pintar o muro que você indicou. Nesse caso, meu muro. Chama atenção um detalhe. O objeto mané tem que estar criado. Ele está criado? Está assim. Olha aqui. Foi criado. E eu estou usando aqui o objeto meu muro. Ele está criado? Está assim. Olha aqui, ó, meu muro. Ele foi criado. Então, se o objeto mané foi criado e o objeto meu muro foi criado, essa linha vai funcionar. Ok?
Vamos agora, nesse programa anterior, é o programa que vai utilizar o objeto mané justamente para rodar aquele método. Agora eu vou mostrar para vocês o programa que tem o conteúdo do método, não é? Que é o nosso programa.